compartilhar com os irmãos algo que nós iniciamos na semana anterior. Eu peço que, assim que tiver alguém ao vivo, esteja manifestando. Ok? Muito bem. Na semana anterior, nós iniciamos um estudo da Palavra de Deus, abordando o tema sobre descobrindo o seu propósito de vida. E nós tivemos a oportunidade de falar um pouco sobre o nosso chamado. E vimos pela palavra que Deus nos chama à salvação. Deus nos chama à salvação. E vimos também que, além de Ele nos chamar à salvação, o Senhor nos chama para desempenharmos um papel muito especial neste mundo. E eu gostaria de falar isso aqui também, né? E por isso que a palavra de Deus, a Bíblia, nos faz lembrar que, além de nós sermos chamados a desempenhar um papel específico nesse mundo, Deus nos chama para ser pessoas diferentes. Ele não deseja que nós sejamos mais um no meio de uma multidão. A palavra nos diz que nós somos feitura dele, obra-prima dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Somos obra-prima de Deus. Fomos criados pela própria mão de Deus. Ele mesmo nos criou do pó da terra. E recordamos que Deus também nos criou para que nos tornássemos seus filhos e pudéssemos crescer no conhecimento, nas suas verdades, na sua palavra, e tomarmos atitudes sábias. E que isso tudo permite o nosso crescimento espiritual. E a primeira pergunta que eu desejo fazer essa noite é a você. Qual é o seu alvo? Qual é o seu objetivo? A palavra diz que o nosso alvo deve ser Cristo. Esse deve ser o nosso alvo. Seu alvo é Cristo. Nosso foco é Jesus Cristo. Sem essa clareza, sem ter presente essa verdade, em qualquer momento que nós tivermos um obstáculo, uma preocupação maior, uma dificuldade, nós vamos tirar os olhos dele se nós não tivermos essa clareza de que ele, Jesus Cristo, é o nosso alvo. Por isso que nós devemos crescer no conhecimento, reconhecer isso e crescer em sabedoria. O livro de Provérbios, o livro da sabedoria, ele é bastante incisivo, é bastante profundo em nos transmitir a sabedoria de Deus. Eu gosto muito de um texto que diz assim, lá no capítulo 4 de Provérbios, falando sobre sabedoria, a partir do versículo 5, ele diz assim: adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas te afaste. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é
Adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis adquire o entendimento. Estima-a, e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. E no versículo 10 ele diz: ouve, meu filho, e aceita as minhas palavras, e te multiplicarão os anos de vida. Há uma promessa também aqui. Além de orientar para termos sabedoria, estimar, a exaltar, ela vai nos honrar, e ela diz: ouvir a palavra, aceitar essas palavras, a palavra de Deus mostra que multiplicarão os anos da nossa vida. Então, irmãos, amigos, todos que estão nos vendo essa noite, qual é o propósito nosso, qual é o chamado para a nossa vida? Para nós compreendermos o nosso chamado e exercer de uma forma bem efetiva, cumprir plenamente o chamado de Deus neste mundo, nós precisamos saber e compreender a nossa identidade. Precisamos também compreender qual é o propósito nosso. Nós precisamos também ser maduros o suficiente para exercício, para fazer aquilo que Deus nos designou. Então, esses três, identidade, propósito e maturidade, são os elementos necessários para que nós realmente possamos cumprir o chamado e exercer o propósito de Deus neste mundo. Então, eu gostaria, nesta noite, nós detalharmos um pouco sobre a nossa identidade. O que é a nossa identidade? São perguntas que nós precisamos fazer. Por exemplo, quem eu sou? De onde vim? Eu preciso me identificar. Eu preciso ter uma identidade. Todos nós temos uma carteira de identidade. Todos nós temos. Onde tem o nosso nome, onde tem a nossa filiação, data de nascimento, ali onde nascemos, a data do nascimento, e nos diz quem somos e de onde viemos. Mas o que eu quero falar de identidade não é essa identidade que o mundo nos qualifica. Mas eu quero chamar a atenção de identidade, saber quem eu sou, de onde vim. Eu preciso compreender realmente essas coisas. Se eu não compreender exatamente, segundo a palavra, a minha identidade, eu não vou conseguir compreender quem é Deus. Como é que eu vou poder chamá-lo de Pai se eu não me identifico com Ele? Por isso que nós temos que ver e compreender plenamente a nossa identidade. O que a palavra de Deus nos diz sobre isso? A palavra diz lá em Romanos 8, 29, que porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós que fomos chamados para ser filhos de Deus, nós precisamos compreender que fomos criados à imagem de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Em toda a criação de Deus, somente o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Esse é um grande privilégio e esse é o grande diferencial. E a imagem e semelhança de Deus nós somos feitos. Nós precisamos compreender essa identidade.
quem eu sou. Eu entendo, eu creio que eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. E essa semelhança à imagem de Deus inclui alguns aspectos que nós precisamos também compreender e tomar posse. Primeiro, tal como Deus, nós somos seres espirituais. Nosso espírito é imortal e ele vai sobreviver ao nosso corpo terreno. Um dia o nosso corpo vai voltar ao pó, mas como diz a palavra, o nosso espírito voltará a Deus. Nós também somos inteligentes, pensamos, raciocinamos, tomamos decisões inteligentes. Nós podemos ponderar, medir as coisas. Nós podemos solucionar problemas. Como feitos à imagem de Deus, nós nos relacionamos. Nós podemos dar e receber amor verdadeiro. E também temos o privilégio, algo diferente, que nos distingue, que nos faz diferentes, é que nós somos dotados de uma capacidade de consciência moral. Nós somos dotados de uma consciência moral. Nós podemos discernir entre o certo e o errado. Isso, discernindo o certo e o errado, e essa capacidade nós temos por sermos feitos à imagem e semelhança de Deus, isso nos torna responsáveis diante de Deus. E em Jesus Cristo, como nós lemos na palavra, para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, em Jesus Cristo nós vemos a vida humana na forma original. Como diz lá em Colossenses, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aquele homem que veio ao mundo, Deus veio ao mundo como homem perfeito, e ele lá foi o primogênito, lá no céu, era o filho unigênito, e se tornou o primogênito entre muitos irmãos, quando ele veio aqui neste mundo dar a vida por nós. E quando nós olhamos compreendendo isso, irmão, olhando para Jesus, o Filho, nós vemos o propósito de Deus de toda a criação. Tudo começa com Deus, o Criador. Não poderemos chegar a propósitos de nossa vida se nós nos concentramos em nós mesmos. Por isso que o nosso foco tem que ser Cristo. O nosso alvo é Deus. Mas se nós nos voltamos para nós mesmos e ignoramos essa imagem e semelhança de Deus, nós também estamos ignorando, desconhecendo a identidade que temos, que recebemos, de onde viemos e o que somos. E nós só existimos porque Deus deseja a nossa existência. Se Ele não quisesse, nós não existiríamos. Por isso que Deus nos fez para Ele. Enquanto nós não compreendemos isso, a nossa vida não terá sentido. Por isso que muitas e muitas pessoas acabam tirando sua própria vida, porque a vida não tem sentido. Não desconhecem a Deus, não reconhecem a criação de Deus, não reconhecem a identidade que tem com Deus. E é somente em Deus que nós descobrimos a nossa origem, a nossa identidade e o que nós significamos. É somente em Deus que descobrimos nosso propósito, a nossa importância que temos e o nosso destino. Todos os outros caminhos
fora de Deus levam à perdição. Todos os caminhos que levam fora do caminho de Deus, eles acabam em morte. Um autor, lendo um tempo atrás, ele disse o seguinte, eu copiei uma frase que ele falou que eu achei muito importante, e diz assim: o supremo objetivo de Deus para a sua vida, ou para a nossa vida, não é o conforto, ou seja, não é uma acomodação, não é uma inércia, e sim o desenvolvimento do caráter. Ele quer que você cresça espiritualmente e se torne semelhante a Ele. E como filhos de Deus, nós precisamos compreender muito isso, que nós temos que crescer a cada dia e procurarmos ser parecidos com Ele. E essa é a tarefa do Espírito Santo em nós, de produzir um caráter semelhante ao de Cristo em nós. Há uma passagem na Palavra de Deus que diz que nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Os irmãos conhecem bem essa passagem. Conhecem bem que nós somos transformados de glória em glória. Outra passagem diz que somos transformados de fé em fé, na imagem do Senhor, como pelo Senhor o Espírito Santo. E que processo é esse de transformação pelo qual nós nos tornamos semelhantes a Jesus? É a santificação. Essa precisa ser cultivada dia a dia. Dia a dia. Ninguém pode reproduzir o caráter de Jesus por seus próprios esforços. Temos que depender do Senhor e buscar essa santificação. Tornar-se semelhante a Cristo não significa perdermos a nossa personalidade ou nos tornarmos um autômato, uma máquina, um computador que é teleguiado simplesmente. Não. Deus nos criou um caráter único, individual. E por isso que ser semelhante a Cristo consiste, em essência, na transformação do caráter, não da personalidade. Esse transformar de glória em glória também é isso, é mudar o nosso caráter, é aperfeiçoar, é amoldar a Jesus Cristo. Eu creio que para nós sermos maduros espiritualmente, é preciso uma comunhão íntima com o Senhor diariamente. Nós vamos tratar isso mais adiante quando falarmos em outra oportunidade em maturidade. Mas eu tenho dito muitas vezes que se nós simplesmente frequentarmos reuniões da igreja e nada mais que isso, nós não vamos chegar à maturidade. Nós precisamos ter um tempo diário com o Senhor, de meditação, de adoração, de oração, para conhecê-lo melhor, para que o Espírito Santo nos oriente e nos ensine. O simplesmente ir às reuniões da igreja, como se estivéssemos ali marcando o ponto da nossa presença, simplesmente, eu creio que nós seremos apenas crentes nominais, aqueles que estão no rol da igreja aqui neste mundo, mas talvez muitos não estão no livro da vida. Esse é o cuidado que precisamos ter, se realmente todos são genuinamente cristãos. Muitos podem estar inscritos no livro da igreja, como membros da igreja, mas ainda não são membros do céu, porque talvez não haja conversão verdadeira. E para isso, para que nós cresçamos,
o Senhor deixou, através dos apóstolos e a sua igreja, por isso que nós temos que buscar esse crescimento, ele nos deixou as seguintes palavras, que lá estão em Efésios capítulo 4, que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Em outras palavras, simplificando, resumindo, o apóstolo Paulo aqui nos diz, está afirmando que esse crescimento, esse amadurecimento continuará aqui nesse mundo, mas a perfeição só lá nos céus. Como Cristo, nós seremos totalmente semelhante a Ele na eternidade. Não neste corpo, mas aqui é preciso crescer. E para isso nós temos os apóstolos, os profetas, evangelistas, pastores e mestres. E a igreja precisa buscar esses ministérios, se preparar, ter o chamado e buscar do Senhor. Aí nós teremos a oportunidade de dizer quem eu sou, qual é a minha identidade. Então todos nós precisamos ter a convicção de quem somos. Quem somos em Deus. E muitas pessoas não cumprem o seu chamado verdadeiro, o chamado de Deus para as suas vidas, porque não conhecem ou ainda não sabem direito sua identidade. E nós podemos passar a vida inteira e não chegarmos à plenitude da identidade, porque não compreendem essas questões básicas, mais profundas, que é criado à imagem e semelhança de Deus para ter um papel neste mundo. Será que se Deus viesse agora, aí onde você está, você acreditaria nele? Adão tinha comunhão com Deus, mas Adão acabou não crendo nele. Ele preferiu seguir outra voz. Ele, naquele momento, ele não se identificou, não reconheceu totalmente quem era Deus. Para ele não foi suficiente e se rebelou. Deus havia criado e disse: você é a minha imagem e semelhança. E a comunhão de Adão com Deus era perfeita, não existia pecado. Era espiritual, Espírito de Deus com o Espírito de Adão. Imaculado, até ele se rebelar e desobedecer. Por isso que nós podemos compreender, nós devemos compreender a nossa identidade. Nós temos que ter consciência, temos que ter convicção daquilo que Deus fala que eu sou. E se Ele diz, você foi feito à imagem e semelhança de Deus, foi feito para as boas obras, eu tenho que compreender isso. Quando nós cremos e aceitamos isso como verdadeiro e reconhecemos isso, destrava a nossa vida. O que ele disse lá em Gênesis, recordando que nós já lemos anteriormente: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança.
Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. Quando eu ouço isso e eu concordo com isso que Deus está falando sobre mim, eu me identifico com Ele. Eu acabo crendo nele, que Ele é Deus, meu Criador, meu Pai, através do seu Filho, Jesus Cristo, que deixou os céus, veio dar a sua vida por mim. E se Deus falou, não é que vai ser. Ele falou e já é. O fato que eventualmente nós não experimentamos aquilo que Ele preparou para nós, não é culpa de Deus. É porque nós não apropriamos e não cremos e deixamos de experimentar o que Deus preparou para nós. Não é algo que pode acontecer, talvez vai acontecer, mas o que Ele diz já está feito. Deus já tinha ofertado Jesus Cristo quando Ele expulsou Adão e Eva do Éden. Ali Jesus Cristo já estava sido feito como oferta pelo pecado do homem. Quando Abraão ofereceu Isaque e apareceu o cordeiro para tomar o lugar dele, a mesma coisa. Naquele momento, o cordeiro era o símbolo de Jesus Cristo, para tomar o lugar daquele jovem. E mais uma vez a palavra se confirma por ela mesma. Tudo é por Ele e para Ele. Tudo é pelo Senhor e para o Senhor. Então é preciso realmente ter a convicção, crer naquilo que Deus fala que eu sou. Aí realmente eu me identifico com Deus. Eu reconheço a minha identidade. O segundo ponto é a forma, é a nossa autoimagem. Como eu me vejo, ou se eu me vejo da forma que Deus me vê. O que é isso? Primeiro nós vimos que todo ser humano foi feito à imagem de Deus. E outra é saber que eu reconheço da mesma forma como Deus me vê. E para isso vamos recapitular algumas coisas. Deus fez o homem no sexto dia, certo? Por que será que Ele fez o homem no sexto dia? Será que, isso aí eu estou colocando agora para os irmãos pensarem, como reflexão. Será que se Deus tivesse feito o homem no primeiro dia, não no sexto dia, será que o homem não ia colocar algum defeito na criação depois que Deus criasse primeiro o homem, depois animais, depois criasse os céus, a terra, os mares? Será que Deus não iria... Será que o homem não iria botar algum defeito, como nós costumamos ver falhas nas coisas? Será que eu não ia reclamar do sol, que era muito forte? Não gostei desse, daquele animal? A floresta podia ser diferente? Mas Deus fez tudo perfeito, do primeiro ao quinto dia. Primeiro Ele criou... Interessante observar isso. Do primeiro ao quinto dia, Deus criou a natureza, os animais, enfim, tudo. Ele criou tudo aquilo que o homem iria dominar. Tudo o que Deus fez antes do sexto dia é dominado pelo homem. E aqui está outro grande diferencial para a nossa identidade. Mas ainda assim nós vemos que o ser humano é dominado muitas vezes por muitas coisas. O que a ciência diz do homem? O homem é um animal racional.
Isso é mentira. E muitos creem nisso, que o homem é apenas um animal racional. Isso que foi ensinado por Darwin, por Marx, o marxismo e outros. Por que afirmam isso? Justamente para o homem não crer em Deus, para ele não reconhecer a identidade que vem de Deus, para que não reconhecerem que realmente o homem, o ser humano, foi feito à imagem e semelhança de Deus. Contesto essa criação de Deus justamente para que o ser humano, o homem e a mulher, fique longe de Deus, desconheçam a Deus. Os animais foram feitos no 5º dia. E o ser humano foi feito no 6º dia, como já falei. Então, pelo simples fato que alguém crê que o homem é um animal racional, isso mexe com a sua autoimagem. Deus não diz que eu sou um animal racional. Deus diz que o homem foi feito para dominar, o sentido é de cuidado, de fazer crescer. E nós não somos animais. Animal só age por impulso. Nós temos inteligência. Nós crescemos, adquirimos sabedoria. E o que é mais ainda que a palavra diz, o apóstolo Paulo diz, que as pessoas podem dominar sobre o pecado. Diz que o pecado não tem mais domínio sobre mim. Não significa que não vamos pecar. Mas quando nós não entendemos essa identidade que temos de poder recusar o pecado, nós nos deixamos dominar. Porque Jesus já derrotou o pecado. Jesus já derrotou Satanás. E nós vamos dia a dia, falando assim numa linguagem bem popular, vamos matando o diabo à medida que nós deixamos o pecado. Pecado alimenta o demônio. E quando pecamos, nós estamos dando uma comida, uma ração para o inimigo todo dia. Nós vamos alimentando ele, em vez de estarmos com Deus. Por isso que a serpente do Éden virou o dragão do Apocalipse, por causa do pecado. Uma serpente virou um dragão. Veja a grande diferença. E nós precisamos conhecer. Então, o primeiro ponto para chegar à maturidade e prosseguir no propósito de Deus é ter a convicção de nossa identidade. Sabermos que Deus nos criou, a sua imagem e semelhança. Isso foi o que Ele nos disse. E Ele nos deu conhecimento para dominar, cuidar, fazer crescer o mundo que Ele criou. Na próxima semana, se Deus permitir, nós vamos continuar e falar do nosso propósito.